Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme seja o horário em que você está assistindo a este vídeo, certo? Eu quero dizer para você que hoje o tema é um tanto quanto rápido, mas importantíssimo para mim e para você. Eu vou direto para o tema para nós não perdermos tempo, que eu gosto de fazer vídeos curtos, principalmente porque eu mando em lote para diversos amigos os meus vídeos. E às vezes o celular daquela pessoa que é minha amiga não é tão potente assim. Então eu não quero fazer um vídeo pesado que fique dando dificuldade de você acessar no seu celular, tá bom? Porque muitas pessoas às vezes não têm computador e acessa o canal no celular. Quero também pedir a você que, se você gostar do vídeo, dê o seu gostei. E se não é inscrito, inscreva-se. Este canal TV Bíblia no Ar, já tem quase 6.000 inscritos e nós queremos chegar a muito mais do que 6.000. Claro que a sua inscrição é muito bem-vinda e estarei orando por você. Mas antes de entrarmos no tema, vamos ter uma palavra de oração. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui, ó Deus, neste momento, falando com aqueles internautas que gostam de assistir o canal TV Bíblia no Ar. Então, Senhor, te peço em nome de Jesus que os abençoe grandiosamente. Todos os que estão assistindo agora mesmo este vídeo. Se alguém está enfermo, que seja curado. Se alguém está com problemas de família, que seja resolvido esse problema, porque a tua palavra diz que para ti nada é impossível. Se alguém está com problemas na justiça, que esse problema seja resolvido. Ó Deus, que tudo que estiver acontecendo com o meu ouvinte agora, o Senhor entre em ação para resolver os seus problemas. Assim te peço e assim te agradeço, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus. Amém. Bem, agora, sem perda de tempo, vamos ao tema, né? O amor de Deus. E eu já começo com um texto da Bíblia que diz assim: Porque Deus amou de tal maneira o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, conforme João capítulo 3, versos 16. Então, meus queridos, o tema de hoje é o amor de Deus, o grande amor de Deus. O amor de alguém que tem um filho e dá para resgate de pessoas pecadoras. Será que isso é um grande e profundo amor ou não é? Portanto, algumas telas que eu vou passar aí para você neste vídeo falando sobre este grande amor de Deus. Deus lhe ama. Se você está talvez aí entristecido porque alguém lhe deixou e até disse que não lhe amava mais, Deus lhe ama. Então Deus continua amando você. Deus continua defendendo e protegendo você pelo seu grande amor. Deus continua com as suas mãos estendidas para ajudar você. Vamos em frente. Quando Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8, verso 38 a 39, ele disse: Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse amor é gigantesco, esse amor é grande, esse amor, nada pode nos separar desse amor de Deus. Então, se você acredita nestas palavras, fique de hoje em diante sabendo que você pode ser feliz, sim, porque este amor está o tempo todo trabalhando ao seu favor. Vamos em frente. O salmista no Salmo 136, verso 1, ele diz assim: Dei graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Veja só, às vezes o amor entre duas pessoas dura por algum tempo e depois termina. Porém, o amor de Deus dura para sempre. O amor de Deus para comigo e com você
ele dura para sempre, ele nunca se acaba. Quando Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 2, no versículos 4 e 5, ele diz: Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida em Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Então, pela graça somos salvos. Isso não é porque nós sejamos capacitados para nos salvar. Há até algumas religiões que dizem que a salvação é pelas obras, mas a palavra de Deus é muito clara. Eu não coloquei o versículo aí para você ler, mas vou citar de cor. Graças a Deus conheço a Bíblia quase toda de cor. Efésios 2, 8 a 9 diz assim: Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então não vem das obras exatamente porque quem teria mais condições, mais bens, mais dinheiro, vamos dizer assim, faria grandes obras. E então seria injusto Deus. E Deus é justo. O amor dele é grande, é abrangente. Ele abrange todos os seres humanos e você que está assistindo aí é alvo do amor de Deus, tá bom? Então vamos em frente. 1 João 5,3, João diz assim: Porque nisto consiste o amor de Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Os mandamentos de Deus não são pesados. É claro que o decálogo, né, que muitos conhecem aí nas religiões, foi extraído de Êxodo 20. E como o Êxodo 20 tem, o decálogo está distribuído em 17 versículos de Êxodo 20, é claro que eu não vou ler todos esses versículos para você, mas vou passar na tela para você ler. E se você tiver uma Bíblia, abre Êxodo 20, leia do versículo 1 ao versículo 17 e com certeza você vai ver que ali está o decálogo, ou seja, os 10 mandamentos, como muitas pessoas chamam. Mas eles não são pesados. Uma certa oportunidade, eu falando do evangelho para uma pessoa que é muito conhecedora das leis, e ele se surpreendeu porque ele achava que talvez eu não conhecia de leis e quis aplicar esse conhecimento para se livrar da minha pregação. E eu, graças a Deus, conheço um tanto ou quanto, não sou um advogado, não sou um juiz, não sou nada disso, mas eu fiz um simples curso de introdução ao direito, mas caprichei em ler algumas coisas e gravar. Eu tenho uma facilidade muito grande de decorar as coisas. Faço até verso, né? Quem faz versos rima espontaneamente é porque tem uma facilidade grande. Eu tenho facilidade de decorar também alguns versos, algumas coisas, e eu tenho uma facilidade muito grande de gravar na mente as coisas. E eu tinha muita coisa gravada na mente do Código Civil, do Código Penal, quando eu fiz meu curso de introdução ao direito, e de outras leis da CLT. E então naquele momento eu disse: Fulano, você é uma pessoa que se diz conhecedora do direito, eu acredito que é mesmo, e quem sou eu para testar você nessa área? Mas você, quero apenas mostrar para você uma coisa: você sabe quantos códigos, quantos artigos tem o Código Civil e quantos artigos tem o Código Penal? Tenho certeza que você sabe. E sem contar os seus incisos, né, os parágrafos e tantos outros itens, né, que tem ali nas entrelinhas dos artigos. Ele disse: realmente são muitos. Eu disse: pois é. Então eu vou lhe mostrar aqui que Deus estabeleceu 10 regras, mais ou menos 10 regras, e esses mandamentos, conforme João diz, não são pesados. E aí passei para ele o código dos 10 mandamentos, que está em Êxodo 20, certo? Vou passar para você agora. Bem, desculpa aí que a garganta está querendo me trair, mas eu não vou ler para você. Está aí
Êxodo 20, os 10 mandamentos. Como são 17 versículos, então eu dividi em algumas telas. Nessa primeira tela eu coloquei dos versículos 1 ao 6, aí você lê pausadamente, aí com calma. Se você tiver uma Bíblia em casa, abre sua Bíblia e vai acompanhando, certo? Com certeza você vai entender melhor isso. Veja aí as regras que Deus estabeleceu, está em Êxodo 20, certo? E é interessante que o próprio Jesus Cristo pegou esses mandamentos todos que estão em Êxodo 20 e ainda resumiu em dois. Disse assim que tudo isso está resumido em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então veja como, na verdade, os mandamentos do Senhor não são pesados. Vou passar a próxima tela, você acompanha, o vídeo está aí, você pode baixar, ou você pode no próprio canal assistir quantas vezes quiser, conferir na sua Bíblia quantas vezes quiser. O que pode haver uma diferença é a linguagem dessa Bíblia que eu coloquei aí para a linguagem da Bíblia que você tem aí. Mas no final o sentido é o mesmo, certo? Porque as Bíblias têm as suas traduções e a linguagem às vezes é diferente. Nessa tela eu coloquei Êxodo 20, os 10 mandamentos, versículos 7 a 11. Então você está vendo aí, não é uma coisa difícil de se cumprir de forma nenhuma. E, claro, o João, na sua epístola, diz: olha, os mandamentos do Senhor não são pesados. E realmente não são pesados. Então, não tem desculpa para nós não cumprirmos esses mandamentos, tá bom? Então, vou passar agora aqui a última tela, né, dos 10 mandamentos, Êxodo 20, 10 mandamentos, dos versículos 12 a 17. Aí simplesmente você lê aí, e foi exatamente desses textos que a Igreja Católica tirou aquele decálogo, né, que tem lá nos catecismos católicos, e também os evangélicos têm os seus decálogos, né, baseado em Êxodo 20. Então, meus queridos, é isso aí. Os mandamentos do Senhor não são pesados. Deus é tão bom, tão maravilhoso, que até as regras que ele passou para que nós possamos viver em sociedade, amarmos uns aos outros, não são regras pesadas. Nós podemos sim obedecer a esses mandamentos, certos? Então, eu acredito que você entendeu a mensagem de hoje. É uma mensagem poderosíssima e, como eu disse na oração inicial, não importa aonde você está. Você pode estar em qualquer situação, num leito de dor, de hospital, ou num momento muito difícil, com problemas diversos na sua vida. Para Deus não há problema impossível. Ele resolve todos os problemas. Então, simplesmente creia, simplesmente se entregue a esse amor de Deus, que com certeza você vai ser bem-sucedido em tudo que fizer. É isso aí. Esse é o canal TV Bíblia no Ar. Nós estamos chegando aí aos 6.000 inscritos. Se você não é inscrito, além de dar o seu gostei, inscreva-se, porque isso ajuda muito ao canal. E eu quero ainda, enquanto vida tiver, continuar pregando a palavra de Deus. Deus abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus Cristo.